Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de Direito Empresarial comigo, professor Robson Soares Leite. Hoje nós vamos tratar de um instituto do direito cambiário denominado de endosso. Nossa sequência da aula vai observar uma didática de 3 blocos. Em um primeiro momento, nós vamos tratar a respeito dos aspectos gerais do endosso. Em um segundo momento, nós vamos tratar a respeito das espécies de endosso. E na terceira e última parte, nós vamos tratar sobre a diferença entre endosso e cessão civil de crédito. Por isso eu lhe convido a mergulhar nessa disciplina tão preciosa e tão importante que é direito empresarial. Pois bem, nesse momento nós vamos iniciar com um conceito de endosso. Então, se você pudesse me indagar dizendo, professor, qual é o conceito de endosso? Primeiro, nós precisamos entender que os títulos de créditos, eles foram criados justamente com o objetivo de circularem na economia. E existe um ato cambiário definido, específico para essa circulação, denominado de endosso. É aquela assinatura comum que nós observamos no verso dos títulos de crédito. O endosso, então, se fôssemos aqui trazer um conceito, uma definição, nós denominaremos endosso de o ato cambiário pelo qual o título de crédito é colocado em circulação. Perceba que, como nós já estudamos, os títulos de crédito, eles circulam mediante endosso, correspondendo ao que nós denominamos de cláusula à ordem. Lembrem-se que a cláusula à ordem é aquela cláusula que se encontra implícita nos títulos de créditos. Por essa razão, não há necessidade de ninguém explicar que uma assinatura no verso de um título de crédito se trata de endosso. Perceba também que nós já estudamos e tratamos que os títulos de crédito podem assumir uma outra forma de circulação. Nós podemos mudar o regime de circulação dos títulos de crédito. Eles podem também circular por meio de cessão civil de crédito. A cessão civil de crédito corresponde à cláusula não à ordem e por esta razão, então ela é explícita, já que a simples assinatura no verso de um título de crédito, nós vamos compreendê-la como endosso. Pois bem, então o conceito de endosso é o ato cambiário por meio do qual o título de crédito é colocado em circulação. Lembremos que a circulação ela vai pressupor a incidência de um princípio denominado de abstração. Recordem que a abstração é o princípio pelo qual ocorre uma desvinculação do título de crédito em relação à causa debende. O que é causa debende, professor? Causa debende é o fato, é a circunstância que deu origem ao título de crédito. Quando o título de crédito é colocado em circulação, então ocorrerá o fenômeno denominado de abstração. E a abstração, por consequência, atrairá um segundo princípio denominado de inoponibilidade das exceções pessoais perante o terceiro de boa fé. Lembremos que tanto a abstração como a inoponibilidade das exceções pessoais perante o terceiro de boa-fé são subprincípios da autonomia. Recordem que o artigo 887 do Código Civil vai dizer para nós que título de crédito é aquele documento que vai comportar, uma obrigação autônoma e literal, ok? Autônoma e literal. E aí, dessa obrigação autônoma, então nós vamos extrair o princípio da autonomia. Pois bem, vejamos que, nesse caso, a pessoa que vai prestar o endosso, que vai colocar o título de crédito em circulação, é denominado de endossante. E aquele em favor de quem o endosso será prestado é denominado de endossatário.
Perceba que quem somente pode endossar é o titular do título de crédito, ou seja, o dono daquele crédito que está materializado naquele título. Então, o endossante, que é então o credor, ele vai transferir esse título, esse crédito, para uma outra pessoa. E esta outra pessoa será denominada de endossatário. Para tanto, o endosso ele promoverá dois efeitos básicos que nós denominamos. Quais são esses dois efeitos? Primeiro efeito, o endosso vai transferir a titularidade do crédito. Ou seja, se eu tenho um determinado título em meu favor e eu vou transferi-lo para outra pessoa, obviamente que o endosso promoverá a transferência da titularidade desse crédito. E por regra, no endosso, eu como endossante, ao transferir esse crédito, esse título, eu vou me tornar responsável pela existência e pela solvência desse crédito. Ou seja, caso inadimplida a obrigação constante no título de crédito e pelo devedor principal, eu como endossante responderei também pela solvência, ou seja, pelo adimplemento desta obrigação. O que nós precisamos observar é que o Código Civil, no artigo 914, trouxe uma disposição diversa. O artigo 914 vai nos informar que, em verdade, salvo disposição em sentido contrário, o endossante responderá apenas pela existência. Então, nesse caso, eu chamo a atenção dos alunos para duas situações no que se refere à solvência. Nós vamos ter uma regra geral e nós vamos ter uma regra excepcional. A regra geral é de que o endossante sempre responderá pela existência e pela solvência do crédito. À exceção se esse título de crédito for regulado pelo Código Civil. Caso ele seja regulado pelo Código Civil, o endossante responderá apenas pela existência. E por que isso ocorrerá? Em virtude do artigo 903 do Código Civil. O artigo 903 vai nos orientar no sentido de que as disposições normativas existentes com relação aos títulos de créditos no Código Civil serão somente aplicadas na omissão da legislação especial. E, no nosso caso, nós vamos tratar de 4 títulos de créditos, que são os mais comuns. Quais são? Primeiro, nota promissória, letra de câmbio, duplicata e cheque. Esses 4 títulos de créditos possuem regulação relacionada ao endosso. Por esta razão, sempre que alguém prestar um endosso em qualquer um desses 4 títulos de créditos, nosso endossante responderá pela existência e pela solvência. Caso houvesse um título de crédito que não dispunha de uma norma explícita na legislação especial relacionada aos efeitos do endosso, então nós aplicaríamos, por conta do artigo 903 do Código Civil, a norma do artigo 914. Por esta razão, então, se o título for regulado pelo Código Civil, o endossante responderá apenas pela existência e pela solvência, apenas pela existência. Se estivermos diante de títulos de crédito, a exemplo da nota promissória, da letra de câmbio, da duplicata e do cheque, nesses casos o endossante responde pela existência e pela solvência. Entretanto, nós precisamos observar a possibilidade que a legislação especial autoriza, no sentido de que o endossante acabe não respondendo pela solvência. Como que seria essa situação? Pois bem,
A legislação especial permite que o endossante, ao prestar aquele ato cambiário no local típico, que é o verso do título de crédito, ele insira abaixo da sua assinatura a expressão sem garantia. Veja, então nós vamos ter uma assinatura no verso de um título de crédito e próximo a ela, abaixo dela, uma expressão dizendo sem garantia. Neste caso, então, o endossante, ele está declarando, ele está expressando que ele transferirá sim a titularidade do crédito, todavia não responderá pela solvência, o que se equipara à norma prevista no artigo 914 do Código Civil, já que no Código o endossante apenas responderá pela existência do crédito. E aí fica uma indagação. Lançado o endosso no título de crédito, haveria a possibilidade de retratação? Ou seja, eu desejava então transferir o título e acabo no percurso deste caminho optando por não mais transferir. Seria possível então o cancelamento do endosso? Sim, a resposta é positiva. Quando, professor? Olha, neste caso, nós precisamos observar a existência da tradição ou não. Recordemos que a tradição é a forma de circulação dos bens móveis. E como uma das características que nós já estudamos a respeito do endosso, nós sabemos que o endosso, o título de crédito, ele é um bem móvel. Então, por regra, circula por tradição. Então, a tradição é o fenômeno em que, então, o endossante acaba entregando o título de crédito ao endossatário. Caso o endossante se arrependa do endosso e não realizada ainda a tradição, ou seja, a entrega, poderá, então, ele cancelar o endosso. Pois bem, avançando um pouco mais, com relação ao endosso, nós temos o local em que o endosso deve ser prestado. E eu acabei aqui já dizendo para os alunos qual é o local típico do endosso. O local típico do endosso é o verso do título de crédito, ou seja, as costas. Então, esse seria o local típico. Todavia, há autorização no sentido de que o endosso também seja prestado no anverso. O que é anverso, professor? É a frente do título de crédito. Então, o endosso pode ser prestado tanto no verso, que é o local típico, as costas do título, como também poderá ser prestado no anverso, ou seja, à frente. Entretanto, quando o endosso é prestado no título, no seu local atípico, exige-se que no local atípico o endosso seja ele seja expressado. Em qual sentido? Na verdade, no local atípico, o endosso a assinatura que corresponde ao endosso, deverá ser uma assinatura que contém uma expressão que demonstre, que informe aqueles que estão relacionando-se com aquele título de crédito, de que aquela assinatura no anverso corresponde ao endosso. E aí você poderia me perguntar, por qual razão o endosso no local atípico deve ser identificado? Porque o anverso é o local típico do aval, que é uma segunda declaração cambiária que nós vamos estudar sequencialmente aqui as nossas aulas. O aval deve ser prestado por regra, ou seja, o local típico, no anverso. E assim como o aval também é prestado no anverso, o endosso pode, desde que essa assinatura tenha uma expressão que demonstre se tratar de endosso. Quais seriam essas expressões? Poderíamos colocar em favor de, por endosso a, seriam, por exemplo, expressões que nós poderíamos utilizá-las. Pois bem,
Avançando um pouco mais, existem algumas particularidades que nós precisamos então tratar relacionadas ao endosso. A primeira delas é que é vedado, é defeso o endosso parcial ou limitado. Como que seria essa situação? Ao prestar um endosso, nós temos dois efeitos como regra. Primeiro, a transferência da titularidade do crédito e o endossante, então, respondendo pela existência e a solvência do título como regra. Veja que, nesse caso, o endossante, ele assume o papel de um co-devedor. Ele vai dever junto com o devedor principal. Quem é o devedor principal? Aquele que deu origem ao título de crédito. No caso da nota promissória, o emitente. No caso do cheque, o sacador, por exemplo. A situação está relacionada à inviabilidade de nós prestarmos um endosso que seja parcial ou, eventualmente, limitado. Como que seria isso? Imaginemos que eu, ao endossar um determinado título de crédito no valor de R$10.000, queira apenas me responsabilizar pelo adimplemento de R$5.000. Seria possível eu me responsabilizar pela solvência de apenas R$5.000 quando o título de crédito tem o valor de 10.000? Não, a resposta é negativa, porque não podemos prestar qualquer endosso no sentido de limitar a nossa responsabilidade. Ou seja, nós não podemos prestar um endosso parcial. Ocorre que, nesse ponto, nós precisamos fazer uma observação. Qual seria? Diz o Código Civil, no artigo 912, parágrafo único, que o endosso parcial é nulo. Nós sabemos que a expressão nulo corresponde ao primeiro plano dos negócios jurídicos, o plano da existência. Então, nesse caso, se considerássemos o endosso parcial nulo, a consequência natural seria de ele não existir, porque nós estamos falando de um ato, de uma declaração que não existirá, porque ela não venceu o primeiro plano dos negócios jurídicos, ou seja, o plano da existência. Assim, a melhor leitura que deveremos fazer do parágrafo único do artigo 912 é de que o endosso parcial é ineficaz, ou seja, ele não produzirá efeitos. Uma segunda observação é de que não há limites de endossos. O título poderá ser endossado quantas vezes forem possíveis ou necessárias, a depender do interesse dos credores desse título. Se eles vão desejar transferir esse crédito, endossando-o para uma nova pessoa ou não. Mas não há um limite de endossos a serem prestados, o que ocorria ao tempo da existência da CPMF, da Cobrança Provisória sobre Movimentação Financeira. Ao tempo da existência da CPMF, então, nós tínhamos uma lei que determinava que o título de crédito, especialmente o cheque, fosse apenas endossado uma única vez, ok? Então, nós vamos encerrar esse primeiro bloco e eu convido para que você assista ao segundo bloco, quando nós vamos tratar a respeito das espécies de endosso. Espero que você tenha aproveitado, que você tenha compreendido e eu estou aqui à disposição para poder esclarecer quaisquer dúvidas, caso existentes.